Obrigado por estarmos aqui juntos, Pai, na Tua presença, adorando, engrandecendo, exaltando o Teu nome, Pai querido. E peço, Pai, nesse instante, Pai querido, nesse momento em que a gente pôde louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai, o nosso coração já foi calibrado, já foi desafiado a colocar o Senhor novamente no centro da nossa vida, Pai querido. E eu quero pedir, fala nesse momento, através, Pai, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações, que nós possamos sair daqui hoje diferente da forma como entramos, e que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós, Pai. É assim que nós oramos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Antes de sentar, você já sabe o que eu vou pedir para você. Dá um abraço em quem está perto de você. Fala assim, que bom que você veio, que bom que você está aqui. E aí depois que você der esse abraço, aí você pode se sentar. Bênção, glória a Deus, que bênção, que bênção. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 56, a gente vai ler do verso 1 ao verso 4, Salmo 56, do verso 1 ao verso 4. Na semana que vem, próximo domingo, a gente vai começar uma nova série de mensagens. Vou pedir para você convidar seus amigos, a sua família para estar aqui presente. A gente vai falar do nosso compromisso com Deus, um compromisso que se revela através dos nossos valores no dia a dia. E como é que isso pode transformar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Com certeza Deus vai falar com você nessa série. E eu vou pedir para você estar aqui na semana que vem, não perder aí, convidar mais pessoas para estar junto com a gente. Salmo 56, do verso 1 ao verso 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Amém? Eu gosto muito do livro de Salmos. O livro dos Salmos, ele era o inário do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas não só por isso, mas porque Salmos ele é um livro poético. Talvez muitas pessoas não liguem para as poesias. No entanto, quando a gente lê as poesias mais de perto, a gente consegue perceber que o poeta ele está falando do cotidiano, das coisas que acontecem na nossa vida e no nosso dia a dia. E ele observa coisas que ninguém percebe. A gente corre de um lado para o outro, às vezes a gente não consegue apreciar a beleza do dia a dia, e o poeta faz exatamente isso, perceber coisas que a gente não percebe por conta da correria da vida. Ele percebe, ele observa, e ele tenta, então, transcrever aquilo que ele está vendo através de palavras, e ele vai e escreve. A poesia ela tem o poder de destacar as coisas do dia a dia, que muitas vezes ninguém nem se dá conta. Ou se consegue perceber, tem na leitura de tal poesia um equivalente daquilo que acontece na sua vida. Quando alguém consegue ler uma poesia e de repente aquilo fala ao seu coração, é como se ele lesse a poesia e dissesse: uau, isso que ele está descrevendo aqui acontece comigo. Agora, imagine uma poesia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quanto de nós mesmos estaria revelado nessa poesia? Com certeza, muita coisa. E de acordo com o título desse salmo, o salmo ele foi escrito por Davi, num momento muito difícil da vida dele, um momento que ele estava se escondendo de Saul, o rei de Israel. E ele estava se escondendo justamente dentro dos inimigos, dos filisteus. Naquele momento, os filisteus estavam guardando Davi diante da fúria que
o rei Saul tinha contra a vida dele. O plano não deu certo, o plano de ficar ali junto com os amigos, e Davi ele retornou a Judá. E uma passagem bíblica que talvez que você já tenha lido, a caverna de Adulão, um lugar onde Davi se escondeu para tentar ser livre da morte iminente que que Saul queria trazer à vida dele. Mas as ameaças de Saul eram reais. Ele estava ali buscando a cabeça, literalmente, de Davi. E por 3 vezes nesse salmo, no verso 1, no verso 2, no verso 5, Davi afirma que o comportamento agressivo dos seus atacantes, das pessoas que queriam a cabeça dele, durou o dia todo. Imagine você ser assolado, perseguido durante o dia inteiro, como se não houvesse fim. E ele suplica, então, a ajuda de Deus. Ele fala lá no verso 7, deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. E quando eu olho para essa poesia de Davi, olho para esse trecho, deixarás escapar essa gente tão perversa, eu fico pensando se às vezes a gente não fez essa oração também, diante das ameaças que a gente tem da vida. Aquele momento em que você fala assim, Deus, o meu inimigo, ele é tão real, ele está tão perto que eu queria que o Senhor fizesse algo assim. Vai lá em busca do meu inimigo e não deixa escapar, Deus, essa gente tão perversa que está me fazendo mal. Dá vontade de orar assim às vezes? Dá vontade de orar, de falar assim, Deus, vai lá naquela pessoa assim, vou falar baixinho para ninguém escutar, né? Vai lá e pega no pescocinho dela, Deus, assim, né? Você já teve vontade de fazer essa oração? Eu já tive, muitas vezes. E a gente começa a olhar para a vida de Davi e pensar assim, que momento difícil na vida de Davi. Davi ele está falando aqui de um sentimento real na vida dele, naquele momento, em tudo aquilo que ele estava enfrentando. Davi fala do sentimento do medo, um medo. E aí eu posso perguntar para você e perguntar para mim mesmo, você já teve um momento difícil na sua vida em que você ficou com medo? Deixa eu ver, teve gente aqui que já ficou com medo alguma vez na vida? Assim, levanta a mão aí para eu ver assim. Tem gente que não levantou a mão assim. Você nunca teve medo? Se você nunca teve medo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar você para vir aqui na frente agora, assim, orar por todos nós, meros mortais, que já sentimos medo alguma vez, né? Depois a gente ora por você, você vai ser arrebatado diretamente aos céus, porque você não é normal. Você é uma pessoa que não deveria estar aqui, nessa terra, né? Por quê? Uma pessoa que não sofre medo enquanto está aqui, vai ser completamente impossível. Eu já tive muitos medos, muitos medos. Numa época da minha vida, num momento de restauração que eu estava vivendo, hoje eu testemunho que eu sou um PhD na área do medo, um mestre, um doutor na área do medo. Por quê? Porque diante de tantas coisas que aconteceram na minha vida, eu tive medo. Situações, na maior parte das vezes, imaginárias, mas também situações reais da nossa vida. Quando eu era um pré-adolescente, 12 para 13 anos, eu lembro de uma situação que a nossa família viveu, eu e a minha mãe. Né? Minha mãe tinha um Fusquinha 68. E a minha mãe estava ali com o seu Fusquinha, tinha ali, sabe aquele quebra-sol, aquele negócio que você puxa assim para evitar que o sol venha ali contra você? Quem já dirigiu ali na Visconde de Guarapuava, no final da tarde, subindo a Visconde de Guarapuava? Você vê que o sol fica bem no rosto, parece que foi planejado aquele negócio ali para o pôr do sol, está errado aquele negócio, tem que inverter o trânsito ali. E aí o quebra-sol do Fusquinha da minha mãe estava quebrado. E ela vinha comentando com a amiga exatamente que o quebra-sol estava quebrado, que ela não conseguia ver muito bem que estava vindo na sua direção. E ela foi aproveitar um sinal amarelo, assim, que ela estava ali na rodovia, na via, e aí passava o expresso ali na frente, né? E o expresso foi aproveitar, o motorista continuou em movimento para que quando abrisse o sinal, ele passasse. Então foi um de um lado e o outro do outro, os dois se chocaram e o Fusquinha capotou, né? Eu, a minha mãe e a sua amiga. Você já teve a experiência de capotar um carro? Quem já teve essa experiência? Que de manhã tinha o Azaf, né? Tem algumas pessoas que já tiveram essa experiência, é horrível.
Parece que o mundo está girando ali assim, você só vê, passa assim, vários flashes da sua vida, e você só quer que o carro pare logo, para você ver aquilo que aconteceu, sair daquela situação, porque é assustadora, ela te dá um medo muito grande. A gente saiu sem nenhum arranhão do Fusquinha. Lembro que a perna da amiga, o pé da amiga da minha mãe estava preso, aí eu saí primeiro do carro, tirei a minha mãe, e aí o pé dela preso lá assim, eu falei, meu Deus do céu, minha mãe olhou, começou assim a ficar desesperada, deve ter moído o pé dela ali no acidente e tal. Era o cadarço da sandália dela, que estava preso no banco. Então, a gente tirou o cadarço da sandália e ela saiu também sem nenhum arranhão. A única coisa que eu tive foi um vergão assim nas costas. Em algum momento lá, machucou. Mas era só isso, nada mais. Mas eu lembro do sentimento de medo que assolou naquele momento. Eu tive um medo terrível. Mas eu não tive somente esse medo. Eu tive muitos outros medos. Talvez alguns medos que eu vou citar aqui, medo que eu tive, possa ser o medo que você já teve também. Você já teve medo de errar? Medo de errar. Medo de errar. Medo de não conseguir, olha só, esse é um dos medos que eu já tive, o medo de não conseguir agradar a todos. O medo do futuro, o medo de dar um passo de fé diante das bifurcações que a vida vai apresentar para a gente no dia a dia. E acredito que não seja somente eu que tenha sentido medo. Você já sentiu medo alguma vez? E o que acontece quando a gente sente medo? Como é que a gente pode definir e entender o que acontece no nosso coração quando a gente sente medo? Tem um livro que eu gosto muito chamado Introdução, Restauração da Alma, do pastor David Cornfield. E ele fala lá sobre vários temas, inclusive o medo, e ele diz que o medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Medo é o desejo sufocante de nos esconder. Aquele negócio que vem aqui em você assim, e você não sabe o que fazer. Um outro escritor chamado Gary Collins, ele diz o seguinte: é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação ou temor que é acompanhado de elevada agitação física. Você começa a ficar com medo, você começa a suar assim nas mãos, né? Assim, começa a doer a barriga, fica nervoso, né? Isso é medo. E aí, o medo ele pode surgir, sim, por conta de um perigo identificável, algo que realmente pode acontecer, ou pode ser uma reação a uma ameaça imaginária ou desconhecida. Por exemplo, o futuro. Tem muita gente que tem medo do futuro. Você não sabe o que vai acontecer, é uma ameaça imaginária. Por quê? Porque você desconhece todas as equações da tua vida que vão acontecer lá no futuro. E com relação ao medo do futuro, a gente dá um nome para o medo do futuro: ansiedade. Medo e ansiedade são sinônimos. Ansiedade é excesso de futuro no coração, é o medo por desconhecer aquilo que vai acontecer na nossa vida. E todas as definições que você for ler acerca do medo, ele vai trazer uma palavra. A palavra é ameaça. A gente tem medo quando a gente se sente ameaçado. Quando é que o medo vem? Quando há um indício de que algo ruim vai acontecer. Quando a gente se sente ameaçado. A gente se sente ameaçado por um perigo lá que realmente está acontecendo na nossa frente. Mas a gente também se sente ameaçado por coisas que a gente desconhece. Era isso que Davi estava sentindo no Salmo 56. Ele estava sendo ameaçado. A sua vida estava sendo ameaçada e era uma ameaça real. A gente pode dizer assim, como costumo dizer muitas vezes, que a morte, ela estava literalmente ali fungando no cangote de Davi. A morte estava bem pertinho dele, ele podia sentir o hálito da morte, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Ele estava sofrendo literalmente uma caçada. E se o encontrassem, naquele momento, poderia ser definitivamente o seu fim.
Imagine quais eram os sentimentos que passavam na cabeça de Davi naquele momento. Eu tenho que fugir de Saul, porque se Saul me encontrar, ele vai me matar. Não é brincadeira, ele vai me matar. Você já se sentiu ameaçado alguma vez? Se sentiu ameaçado? Não por uma ameaça, não que alguém tenha feito uma ameaça contra você. Eu já sofri uma ameaça, já sofri ameaças, no plural, né? Mas não que alguém tenha feito uma ameaça contra você, mas no sentido de se sentir ameaçado pelas coisas da vida. Ameaçado pelas coisas que podem acontecer. E a gente começa a sentir medo. A gente sente medo. Medo de que alguma coisa possa dar errado. A gente tem medo da enfermidade, da doença. A gente tem medo, muitas vezes, da traição. A gente tem medo das circunstâncias que nós não temos o controle. Nós temos medo da crise econômica. O que vai ser da nossa vida? Nós temos medo de que alguma coisa aconteça com os nossos filhos, com a nossa família. Nós estamos cercados todos os dias de situações que nos levam a ter medo. E o que a gente pode extrair, tirar desse salmo aqui, quando a gente pensa na questão do medo? O que a gente pode aprender quando olhamos para este salmo? Primeira coisa que a gente pode aprender é que Deus sabe que nós temos medo. Eu não costumo fazer isso muito, mas hoje eu vou fazer, só para você olhar para a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele: Deus sabe que você tem medo. Fala para ele assim: Deus sabe que você tem medo. Deus sabe que você tem medo. Deus sabe o que nos apavora. Deus sabe o que nos ameaça. Deus sabe que a gente está inserido num sistema marcado pelo pecado, em colapso, que sempre apresentam para nós situações que nos apavoram e roubam a nossa fé. E é por isso mesmo que, em vários momentos da Escritura, a Bíblia deixa clara: não tenha medo. E talvez eu vou desconstruir aqui algo que você está aí no seu subconsciente evangeliquez, crentez. Você já escutou isso em algum lugar, que é assim: a Bíblia deixa registrado lá 365 vezes a palavra não temas. Já ouviu isso em algum lugar? Não é verdade. Não é verdade. Não está escrito 365 vezes a palavra não temas. Você vai pesquisar, você vai chegar aí na casa de 70, 80 vezes a palavra não temas, não tenha medo. Não, mas agora minhas esperanças foram por água abaixo. Porque o que me ensinaram é que Deus tem um não temas para mim, um para cada dia do ano. E agora o que eu vou fazer descobrindo que não tem mais um para cada dia do ano? Deixa eu dizer, Deus, Ele, mesmo que não tenha essa palavra, uma vez para cada dia do ano, Deus vai falar para você todos os dias: não tenha medo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai se encorajar a continuar vivendo. Isso aponta para o fato de que Deus, Ele está preocupado com o nosso medo. E esse é o projeto de Deus, através de Jesus, levar salvação, levar paz, levar luz para um mundo de medo e escuridão. E quando a gente olha para esse salmo aqui, a gente aprende que existe um Deus maior que o nosso medo. Você acredita nisso? Você pode dizer um amém a essa frase? Existe um Deus maior que o nosso medo. Nós vamos lutar com o medo, mas a gente tem para quem olhar. Nós temos um Deus que se revela nas pequenas e nas grandes coisas da vida, trazendo o seu cuidado e o seu amor para conosco. Primeira coisa que eu aprendo com esse salmo, primeira lição que eu posso extrair aqui desse salmo é que um Deus maior que o medo nos dá proteção. Um Deus maior que o medo nos dá proteção. Davi, ele está clamando por proteção. Ele está sendo perseguido naquele momento e ele ora ao Senhor. Verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Ele cita 2 vezes a palavra pressionam-me, uma vez a palavra opressão,
E 2 vezes a palavra ataque. Davi, ele clama, mas ele não tem certeza do que vai acontecer. Se Deus vai livrá-lo, se não vai, se algum livramento vai acontecer. Nesse caso, o livramento acontece. Davi, ele é livrado, então, das mãos de Saul. Mas é interessante pensarmos que em muitos outros momentos da vida de Davi, ele não foi poupado de enfrentar a dor e o sofrimento. Ele não foi poupado. Então, como é que a gente pode relacionar a proteção de Deus com o fato dele permitir a dor e o sofrimento? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você já pensou nisso. Como é que a gente pode equilibrar o fato dele permitir a dor e o sofrimento e ao mesmo tempo ser um Deus bom, um Deus que protege? Você já parou para pensar nisso? O que significa proteção de Deus? A gente muitas vezes imagina que a proteção de Deus é algo do jeito que a gente quer e do jeito que a gente espera, mas a proteção de Deus não é do jeito que a gente quer. Mesmo que em circunstâncias difíceis, mesmo que Ele permita circunstâncias difíceis na nossa vida, tudo isso ainda tem a ver com a permissão de Deus. Permissão de Deus. E a gente começa e pode aprender algumas coisas do que significa proteção. Uma das coisas que proteção significa é que nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Mas o que isso tem a ver com proteção? Uma vez que Ele permite que o mal me assole, como é que isso pode ser proteção? Ter Deus como seu refúgio, a sua fortaleza, o seu escudo, e você pode ir colocando outras palavras, e outras palavras não impede você de passar por momentos difíceis. Ter Deus como seu refúgio garante para você, olha a proteção de Deus, garante para você que nada vai lhe atingir, a não ser aquilo que Ele permite. Então, se existe algum mal acontecendo na sua vida, nesse momento, ainda assim é proteção de Deus. Por quê? Porque Ele permitiu que isso viesse a acontecer. Porque, às vezes, Deus vai permitir, sim, que a gente venha se ferir no campo de batalha. Sabe o que significa a proteção de Deus? Significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Você pode dar um amém para essa frase? Eu vou repetir. Significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe em primeiro lugar pelo filtro do amor de Deus. Deus protege você. Mas existem coisas na sua vida que você acha que está sendo ferido com a permissão dele, mas na verdade, essa ferida que Deus está permitindo é outra maneira de protegê-lo, isso mesmo, porque existem feridas que curam. E aquilo que muitas vezes achamos que estamos sofrendo terrivelmente, está cooperando para o bem na nossa vida. Muitas vezes, para um médico, ele tirar um tumor que existe na vida de uma pessoa, antes dele tirar, ele precisa ferir, isso mesmo. Antes dele tirar um câncer, antes dele tirar um problema maior, muitas vezes para fazer uma cirurgia, ele vai precisar promover uma ferida. Vai chegar lá na hora da cirurgia, vai dizer, olha, me vê aí uma lâmina 10, uma lâmina 15, e vai fazer a incisão para ter acesso ao tumor. Para curar, ele precisou criar uma ferida. E muitas vezes, para Deus tirar determinadas coisas que estão arraigadas na nossa vida, no nosso coração, como proteção dele, ele vai primeiro precisar fazer a incisão. Vai doer. Vai ficar cicatriz, mas para provar que hoje é só cicatriz, porque Deus tem cuidado de nós. Sabe o que significa a proteção de Deus? Significa que qualquer coisa ruim que acontece com você também faz parte da proteção de Deus. Qualquer
coisa ruim que acontece com você também faz parte da proteção de Deus. Sabe, Deus ele permite porque Ele ama você. Porque Ele sabe que quando você passa por determinadas dificuldades, você vai ser matriculado na escola do deserto. E que isso vai trazer crescimento para a sua vida. Eu costumo usar um termo, e talvez você já tenha até me visto falar sobre esse termo aqui. Você conhece pessoas mimizentas? Já ouviu falar esse termo? Pessoa mimizenta, pessoa que faz mimimi, né? Pessoa mimizenta. Sabe por que pessoas mimizentas muitas vezes existem e não amadurecem? Porque elas não passam por dificuldades. Ou se elas passam pelas dificuldades murmurando, e ela nunca vai poder extrair as lições das dificuldades, que são um propósito de Deus para nos fazer mais fortes, a fim de que essa proteção dele venha sobre a nossa vida. Como é que a proteção de Deus vai se manifestar no nosso dia a dia? Fazendo com que a gente seja mais forte. Como a gente vai ser mais forte? Passando pelas dificuldades. Sabe como que as pessoas amadurecem na fornalha das dificuldades? Sabe por que as pessoas não amadurecem? Porque elas querem evitar o sofrimento a qualquer custo. E evitar o sofrimento a qualquer custo, deixa eu dizer, é evitar o inevitável. Não tem como evitar o sofrimento, ainda que o sofrimento seja extremamente dolorido. Deixa eu dizer para você, o sofrimento te faz crescer. Lá no Salmo 119, o próprio salmista ora dizendo assim: foi-me bom ter passado pelas dificuldades, para que eu aprendesse os teus decretos. E tudo isso tem a ver com a proteção da nossa vida, a proteção de Deus para a nossa vida. Proteção de Deus significa que nada vai atingir você que impeça Deus de cumprir o plano dele na sua vida. E essa vale um amém também, né? Eu vou repetir a frase. Proteção de Deus significa que nada vai atingir você que impeça Deus de cumprir o plano dele na sua vida. Isso é proteção. Se está atingindo você, ainda assim faz parte do plano de Deus. E se não atinge, é porque justamente ele quer cumprir o plano dele na sua vida. Quando Deus diz que protege você, Ele quer dizer que o destino, o caminho, o que está escrito sobre você, que Ele estabeleceu para você, vai ser alcançado, custe o que custar. Nada vai impedir aquilo que Ele tem planejado para você. Nada vai impedir. Nada vai interromper o mover de Deus na sua vida e nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Eu gosto de um capítulo, finalzinho de um capítulo de Daniel, quando o rei Nabucodonosor, ele fica durante 7 anos comendo capim, parecendo um animal. E é Deus que faz com que aquilo aconteça na vida dele. Durante esses 7 anos ele come capim, sobrevive comendo capim. E no final dos 7 anos ele recobra a consciência, a memória, e ele fala algo que me impacta. Ele fala assim: eu aprendi que existe um Deus grande, existe um Deus maravilhoso, um Deus soberano sobre todas as coisas, e não tem na terra algum ser humano que possa pegar a sua mão, não há, ele diz isso, quem possa lhe estorvar a mão e lhe dizer que faz. Sabe o que eu imagino? A mão de Deus está indo na direção de alguém para cumprir o propósito dele. Não tem quem possa pegar a mão de Deus e parar e dizer assim: ei Deus, o que você está fazendo? Eu vou te impedir. Tem alguém que consegue impedir o agir de Deus? É isso que Nabucodonosor está falando. Não há quem possa atrapalhar, não há quem possa interromper o agir de Deus na sua vida. E isso significa proteção. Significa que você nunca vai batalhar sozinho, porque Ele vai lutar com você e por você. Não significa que você não vai ter lutas, você vai ter lutas, mas a certeza que nós temos é que em meio ao deserto, no meio das lutas, Deus vai estar com você.
Deus não diz que a sua vida vai ser só oásis, paraíso, mas que em meio ao deserto, Deus estará com você em todo o tempo. Tem um pastor que eu gosto muito, ele faleceu no ano passado, o pastor Tim Keller. E ele escreveu um livro chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento. Aqueles livrão, assim, livro que para de pé, assim, sabe? E é um livro fantástico. E ele escreve esse livro em meio às dores que ele também estava vivendo. Ele foi acometido de um câncer no pâncreas, que o levou à morte. Foi anunciado lá em maio de 2021. E ele também tinha uma doença, sua esposa tinha uma doença difícil, a síndrome de Crohn. E agora ele também estava enfrentando um momento difícil. E antes de morrer, antes de passar por tudo aquilo que ele viveu, ele escreve algo que me impacta muito. Ele fala assim: embora tenhamos passado momentos de choque e medo, é isso que ele está enfrentando. Uma ameaça desconhecida, uma ameaça que ele não sabe o que vai acontecer, que potencialmente pode levá-lo à morte. Embora tenhamos passado momentos de choque e medo, Deus esteve extraordinariamente presente comigo em todos os muitos testes, biópsias e cirurgias das últimas semanas. Na verdade, ele fala, estou mais feliz do que jamais estive em um determinado dia. Eu gosto das coisas ao meu redor de uma maneira que nunca gostei antes. Eu as vejo como dádiva de Deus. E eu aproveito a minha vida de oração mais do que jamais gostei em toda a minha vida. E ele fala do versículo que o acompanhou durante toda essa caminhada, todo esse trajeto dele na batalha contra o câncer. Ele diz, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, que a palavra diz, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Salmos 23, verso 4. Deus é protetor. Você acredita nisso? Deus te protege. Segunda coisa que a gente pode aprender com esse salmo é que um Deus maior que o medo nos dá paz. Nos dá paz. Davi ele está orando e no verso 3 ele diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele está dizendo, eu preciso de algo sobrenatural, eu preciso de um poder sobrenatural. Eu preciso de um poder superior para me tirar desse estado. Então, em quem eu posso confiar diante de tudo aquilo que eu estou passando? Eu estou com medo. Mas quando eu estiver com medo, eu vou confiar em ti. E quando a gente confia em Deus, o nosso coração, ele é cheio de paz. Da paz que excede todo entendimento. A gente olha para esses versos lá em Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa palavra que a gente utiliza tantas vezes, a paz que excede todo entendimento. Mas sabe o que ele está falando? Ele está falando justamente das entregas que a gente faz, das coisas que a gente precisa entregar diante de Deus. No verso 6 ele fala, olha, toda oração, toda súplica precisa ser colocada diante de Deus. Você vai lá e coloca, deságua tudo aquilo que você está precisando diante de Deus. E quando você entrega, quando você passa a confiar, lá em Filipenses 4,7 ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a minha mente, o meu coração em Cristo Jesus. Sabe, quando Davi fala essa simples frase, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele está clamando por paz. Diante do medo que ele está sentindo. Ele está afirmando que em meio às batalhas da vida, a confiança em Deus vai ser a sua paz. A Bíblia ela utiliza a palavra paz por várias vezes nas Escrituras, em especial no Novo Testamento, essa palavra paz, no original lá, Irene, conhece alguém chamado Irene? Significa paz. Ela diz o seguinte, o significado dessa palavra é ausência de guerras. Paz é a ausência de guerras. Período compreendido lá entre o final de uma guerra e o início de outra. Sabe aquela trégua que os exércitos dão quando estão se enfrentando para sepultar os seus mortos, os mortos da guerra, aquele período de
paz, acordo de paz. Olha, enterra os seus mortos, eu enterro os meus. A ausência de guerra nesse momento. Não existe guerra, não pode existir guerra. Isso é Irene, isso é paz, que o Novo Testamento descreve para a gente. A ausência de guerras. Eu olho para essa palavra e penso sobre isso na nossa vida. A gente precisa de ausências de guerra no nosso interior para a gente vencer o medo. Literalmente calar as vozes que nos oprimem. Sabe por quê? Porque talvez por fora a gente não está assim agitado. Por fora a gente não está demonstrando a guerra, mas a guerra muitas vezes existe aqui dentro de nós. A guerra existe no nosso coração, na nossa vida, quando a gente vai lá colocar a cabeça no travesseiro e é assolado pelo medo, pela ansiedade, pelas coisas que a gente não consegue controlar. E é justamente nesse momento que a gente precisa de paz. A gente precisa de paz. Lá em Apocalipse capítulo 1, eu gosto de uma descrição de Jesus, a descrição que João viu lá na ilha de Patmos. Ele descreve a Jesus como a gente já meditou aqui na série passada, os cabelos brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, mas ele fala assim, a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele coloca dessa forma a voz de Jesus. Eu não sei se já teve a experiência de ir perto, próximo de uma queda d'água, uma cachoeira que bate assim numa rocha, né? Teve pessoas que já tiveram a experiência lá, eu ainda não tive, terei a experiência um dia de conhecer lá as cataratas do Iguaçu. Quem já foi perto sabe que faz um barulho ensurdecedor, né? Mas eu tive uma experiência quando eu era pastor, missionário, pastor interino aqui na igreja de Guaraqueçaba, litoral do Paraná. Tem uma reserva natural, que hoje está nas mãos do Boticário, eles que fazem a preservação daquele ambiente lá. Se chama Reserva Salto Morato. Não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer. Lá nessa reserva, tem uma queda d'água de 80 metros de altura. E essa queda d'água dá exatamente ali em algumas pedras que estão ali embaixo. Eu lembro a primeira vez que eu fui visitar aquele lugar, junto com a minha família, junto com amigos, e eu estava perto, assim, contemplando aquela cachoeira, e estava tentando conversar com um amigo ali, o pastor Tiago, pastor Tiaguinho, a gente chama ele carinhosamente assim. E aí, eu tentava falar, e o pastor Tiago, perto da cachoeira, dizia, não estou ouvindo, né? E aí ele falava também, e aí eu não ouvia e perguntava para ele. Quando a gente está perto desse lugar, eu lembrei exatamente desse versículo, que Jesus tem a voz como a voz de muitas águas. E aquela voz vem e bate naquela pedra, e ela abafa todas as vozes. Jesus, como a voz de muitas águas, ela é a voz que precisa abafar todas as outras vozes. As vozes do nosso medo, as vozes da nossa ansiedade, as vozes daquilo que a gente desconhece. O próprio Jesus disse lá em João 14, 27, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. E ele fala, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Não temos. Deus, no meio das batalhas da vida, vai te encher de paz. Terceira e última coisa que eu aprendo aqui com esse texto. Primeiro, um Deus maior que o medo nos dá proteção. Um Deus maior que o medo nos dá paz. Mas em terceiro lugar, um Deus maior que o medo nos dá coragem. Isso mesmo, coragem. Deus nos dá coragem. Ele fala isso no verso 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. E ele faz uma pergunta: que poderá fazer-me o simples mortal? Ele está olhando para tudo aquilo que Deus é. E o quanto ele precisa colocar essa confiança em Deus. E ele olha para a grandeza de Deus, ele olha para a soberania de Deus, ele olha para esse Deus majestoso, maravilhoso, grande, imenso, gigantesco. E ele olha para Deus e olha para aquelas pessoas que estavam o ameaçando naquele momento e ele pergunta:
que pode fazer essa pessoa aqui? Que pode fazer um simples mortal? Diante de tudo aquilo que Deus é, o Deus que eu confio, o Deus que eu me entreguei, o Deus que me enche de paz, que me dá proteção, o que pode fazer um outro ser humano? O que pode fazer essa pessoa que está aqui do meu lado, muitas vezes me ameaçando diante da grandeza de Deus? Nada. Que poderá fazer-me o simples mortal? Nada. Davi faz essa pergunta para que a alma dele, fala para a alma dele, poeticamente, olha, você precisa ter coragem. Esse ser humano que está aí do teu lado, falando, ameaçando, brigando, ele não é nada perto da grandeza de Deus. Enche a sua alma de coragem, vai, começa a olhar para o lado. O que essa pessoa aí vai poder fazer para você diante daquilo que Deus é? Nada. Davi precisava de coragem para continuar, e no Salmo 10, 17, ele vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus, Tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. E lhes dará coragem. Sabe, a coragem, ela não é a ausência do medo. Coragem, a gente pensa na coragem assim, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer o que precisa ser feito, e sem medo nenhum no coração. Não, muitas vezes a gente vai com medo mesmo. Isso é coragem. Eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez. As prisões, como a gente conhece hoje, prisão com grade, que tem aquela fechadura ou cadeado ali, ela foi inventada por um ferreiro filipino. E esse ferreiro patenteou a ideia, começou a ganhar dinheiro, mas um dia esse ferreiro cometeu um crime. E ele foi preso naquilo que ele mesmo criou. Sabe o que isso tem a ver com os nossos medos? Muitas vezes, olhando para a história desse homem, se a gente alimenta os nossos medos, a gente vai ser preso por aquilo que a gente mesmo criou. Não alimente os seus medos, mas permita que Deus venha se tornar a sua segurança. Deus, nessa noite, Ele te dá proteção, Ele te dá paz, Ele te dá coragem, mesmo em meio às bifurcações, às decisões que você precisa tomar. Deus está dizendo: vai, porque eu estou contigo. Essa é a promessa que Ele tem para a nossa vida. Deus, mas o caminho vai ser difícil. Vai, eu te encorajo a ir, a dar o primeiro passo, a molhar o pezinho. Vai. Deus quer te dar coragem. Talvez, como eu falei, mesmo com medo, você vai, porque isso é coragem. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está nesse momento. E talvez você veio aqui hoje dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Eu estou com medo. Eu preciso da tua proteção. Eu vou lá hoje, mas eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor ministre ao meu coração, à minha vida. Eu preciso que o Senhor fale. E aí você chegou aqui nessa noite, se deparou com essa palavra. Essa palavra é para você. Você que está aqui nessa noite, que veio com essa expectativa no coração e que está sendo assolado pelo medo, pela ansiedade, está com medo do futuro, está com medo do que vai acontecer. Deixa Deus ser a tua proteção. Deixa Deus ser a tua paz. Deixa Deus ser a tua segurança. Deixa Deus te encher de coragem nessa noite. Se você quer, se você precisa de tudo isso, sabe o que eu queria te convidar a fazer? Num momento de oração como esse, dentro dessa casa de oração, ficar de pé no seu lugar. Dizer: Senhor, eu preciso vencer os medos do meu coração agora, nesse momento. Tem coisas aqui que estão assolando, estão angustiando o meu coração. Essa oportunidade para você entregar aí diante de Deus. Então, se você quer, fica de pé. E sabe por que eu peço para você ficar de pé?
Você está mudando de posição. Você está aí sentado muitas vezes em cima dos seus medos. E Deus está te encorajando nessa noite justamente a ficar de pé para mudar a atitude do teu coração e dizer: eu vou. Mesmo que eu tenha medo, eu vou enfrentar. Porque o Senhor é a minha paz. Porque o Senhor é a minha segurança. Porque o Senhor é o meu Deus. O amor de Deus está aqui para te abraçar, querido, nessa noite. Para visitar os seus medos, para visitar as suas angústias, para te abraçar com a proteção, com o cuidado, com o amor dele. Isso não significa que você não vai passar as lutas do dia a dia. Você vai passar, mas só aquilo que Deus permitir, porque isso tem a ver com a proteção dele. E eu quero orar com você nessa noite. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Aqui existem pessoas, Pai, que estão de pé nesse momento, que precisam do teu amor palpável agora, Senhor. Precisam da tua presença, da tua proteção, da tua graça, do teu amor de forma palpável agora, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, abraça o meu irmão, abraça a minha irmã que aqui está de pé, dizendo: eu tenho sido assolado pelos medos que envolvem a minha alma. Pai, visita o coração do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. E traz, Senhor, em primeiro lugar, a consciência da tua proteção. O Senhor protege. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O Senhor protege. Mas eu te peço também, em meio às lutas, à dificuldade que ele está passando, derrama da tua paz, Senhor. Essa paz que é um descanso para a nossa alma, na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Mas também traz coragem ao coração. A coragem para não desistir. A coragem para ir mais uma milha. A coragem para continuar caminhando, Pai. Fortalece o meu irmão e a minha irmã aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pega pela mão, Senhor, e leva pelo caminho que o Senhor tem preparado, Pai. Eu te peço aqui nessa noite, abraça-nos, Pai. Abraça-nos com teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Eu vou pedir para todos agora ficarem de pé aí no seu lugar nesse instante. A gente vai cantar o Senhor, mas eu queria que você cantasse com outra perspectiva, com outro olhar. O olhar de quem agora sabe, tem a certeza absoluta. Deus falou com você mais uma vez que Ele é a tua proteção, que Ele é a tua paz e que Ele te dá coragem para continuar caminhando. Adoremos juntos ao Senhor. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Viver indiferente
Aleluia, glória a Deus. Queria convidar você aí para dar a mão para a pessoa que está aí do seu lado, perto de você. Não fica sozinho onde você está. Dá a mão aí para quem está perto. Fecha os corredores, né? Chega pertinho de alguém e dá a mão para a pessoa que está aí pertinho. E eu queria que você fizesse o seguinte: pergunta para essa pessoa que está do seu lado qual que é o nome dela. Pergunta qual que é o seu nome. E aí hoje você conheceu mais uma pessoa aí da igreja, né? Você não pode dizer que você não conhece ninguém nessa igreja. Toda vez que você vem aqui, você conhece alguém novo no final do culto, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai orar uns pelos outros. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Ah, pastor, mas eu não sei orar em voz alta. Não tem problema. Ora com o seu pensamento, com o seu coração, mas que o seu desejo seja assim: Deus, abençoa a vida dessa pessoa que está aqui do meu lado. Vamos orar juntos? Pai, obrigado pelo culto dessa noite, Pai. Obrigado porque cada culto é um milagre que não se repete. E hoje nós tivemos a oportunidade de participarmos juntos desse milagre do Senhor na nossa vida. Obrigado porque hoje nós saímos daqui fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos pela Tua palavra, mas também clamando o nome do Senhor, clamando a Tua presença, Pai, durante toda essa semana, Pai, durante os desafios da nossa semana, do dia a dia, na nossa casa, nossa família, Pai querido. Abençoa nosso lar, Pai querido, que cada pessoa aqui, Pai, possa sair deste lugar hoje na certeza de que o Senhor está protegendo, de que o Senhor dá paz, de que o Senhor dá coragem para continuar, Pai. Abençoa cada casa, cada lar aqui representado e nos abraça, sim, Pai, com esse Teu amor grande, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e a mais doce consolação no Espírito Santo de Deus seja com cada um, desde agora, para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Vá na graça e na paz do Senhor, mas tem que dar aí pelo menos uns 15 abraços quem está perto de você e desejar para esse irmão aí uma boa semana. Deus abençoe.